Lembre que quando dizemos Cristo, estamos dizendo ungido ou Messias. E os crentes em Cristo, no último dia, chegarão à fé perfeita. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo os encontramos enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração. Encontramos eles abaixo, lutando com um espírito mau que estava em um jovenzinho que seu pai tinha trazido para que os seus discípulos expulsassem este espírito mau, e eles não puderam expulsá-lo. E Cristo desceu de lá, e quando chega, os vê com um grave problema. Um assunto que mostrava que faltava algo aos seus discípulos. O primeiro é que Jesus não estava com eles ali. Agora vamos ler o capítulo 17 de São Mateus, versículos 14 em diante. Diz: quando chegaram, ou seja, quando Jesus desceu do monte com Pedro, Tiago e João e chegaram onde estavam os demais apóstolos embaixo, não em cima no monte, mas embaixo, quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epiléptico e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Cristo havia enviado seus 12 apóstolos a pregar, a curar os doentes, expulsar demônios, a fazer todas as coisas que Jesus também fazia, e depois enviou 70 a mais. Mas agora se encontra com um problema, de que não funcionava o que eles faziam. Tentavam de que saísse expulsando, repreendendo, e não saía. Mostra que os discípulos não tinham a fé perfeita como Jesus tinha.
E, algum dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo chegará à fé perfeita, em uma era perfeita, para obter a grande vitória no amor divino, da qual o reverendo William Branham fala, mostrando as escrituras que falam dessa bênção tão grande que vem para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde chegará à fé perfeita e obterá a grande vitória no amor divino. E tudo isso será realizado no cumprimento da terceira etapa, que corresponde ao cumprimento da visão da carpa. Por isso é que irão acontecer grandes coisas pela palavra criadora que será falada, com fé perfeita, e aí é onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo obterá a grande vitória no amor divino e chegará à ressurreição dos mortos em Cristo. Voltarão a estar conosco e, quando os virmos, seremos transformados. Tão simples assim. E as obras que diz a Escritura, as obras que eu faço, vós também as fareis, será uma realidade nessa era perfeita que é a era da pedra angular, onde se obterá a grande vitória no amor divino, até o grau que se obterá a grande vitória sobre a morte física, porque seremos transformados, e aqueles que morreram, crentes em Cristo, regressarão, ressuscitarão em corpos glorificados. Eles estão em seus corpos teofânicos, corpos angelicais, que é em espíritos, no mundo dos espíritos, na sexta dimensão, a qual Jesus Cristo descerá, e depois de um juízo que fará com os líderes, em seguida virá à terra, os ressuscitará em corpos eternos e glorificados, e quando os virmos, seremos transformados. Tão simples assim. Isso será na etapa de era de pedra angular, a qual sobem os crentes em Cristo ao chamado da trombeta, a voz de Deus, a voz de Cristo chamando a subir a essa era. Assim como foi de era em era, Cristo em espírito, no mensageiro de cada era, soa a trombeta de cada era e os chama e os reúne nessa era, com o mensageiro dessa era. A mesma coisa é para o nosso tempo na era de pedra angular, onde, em certo momento, essa etapa ou era terá o cumprimento da visão da carpa e chegará a ter a fé perfeita para que tudo o que foi prometido que o Senhor fará, o fará no meio da sua igreja, nessa etapa, nessa era.
e nada será impossível para Deus em sua manifestação final. Aí obteremos maior força espiritual, maior força sustentadora e estaremos mais agarrados do Senhor. A cada dia devemos estar mais agarrados, porque não queremos que nos escape nada do que Deus tem para nós, para este tempo final na era gloriosa que nos correspondeu viver. A era do amor divino. A era para a grande vitória no amor divino. A era para a fé perfeita. A era para o cumprimento da visão da carpa. A era para o cumprimento da terceira etapa. Na manifestação do Senhor para o último dia. Para a bênção dos crentes em Cristo e para a bênção do povo hebreu. E também para ser revelado as coisas que hão de acontecer neste tempo final. As boas e as más. As bênçãos e também os juízos divinos. A alguns lhes corresponderá as bênçãos e a outros os juízos divinos. Aos crentes corresponderá a bênção e aos incrédulos os juízos divinos. Cada um receberá o que corresponde conforme ao programa divino. Al saber estas cosas, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos dá força sustentadora. Portanto, ao saber estas coisas, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos dá a força sustentadora e nos afirma mais no programa divino a cada dia. E nos abre mais as Escrituras e nos abre mais o entendimento para compreendê-las. Isso é uma obra do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, do anjo do pacto, no meio da sua igreja, neste tempo final. Portanto, mesmo que sabemos que vem a grande tribulação, os juízos divinos, isso não nos aterroriza. Porque antes de começar a grande tribulação, Cristo nos levará à casa do Pai Celestial.